Hoje eu separei para vocês um tema que é muito legal, eu gosto muito, fiz com muito carinho essa aula, dedicada a vocês aí, com muito capricho. E o nome dela, o tema hoje falaremos sobre Kanban. Kanban é uma técnica japonesa de uma empresa muito famosa que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar alguma vez na vida. É a empresa de carros chamada Toyota. Ela desenvolveu esta técnica para ajudar a linha de produção e a ter um controle mais preciso do estoque na hora dela produzir e não ter uma linha de produção parada de um modo que ela perdesse dinheiro. Ela é muito simples e ela é caracterizada por essas cores aí que estão aparecendo na tela: o verde, o amarelo e o vermelho, Kanban. Então vamos entender um pouquinho aí como que funciona esta ferramenta administrativa. Nós sabemos que a Toyota hoje ela é uma referência em qualidade, né? Sempre que a gente escuta falar por aí, eu já escutei isso dos meus pais falando, de amigos, de vendedores falando que eu não manjo muito de carro, né? Mas eu sempre escutei falar que carros japoneses são confiáveis, carros japoneses têm qualidade, né? Então isso é um diferencial deles. Mas eu queria, antes de mais nada, para a gente começar a aula, mostrar um vídeo para vocês. É uma propaganda da Toyota que ela reitera esta força dela como marca no quesito qualidade. Então prestem atenção aí que é rapidinho, tá bom? Vamos lá. It was a trap. You ever seen a Corolla broken down? Olha só que interessante, tá vendo? E a própria marca se vende como uma empresa de qualidade, né? Ela fala que um Corolla dela nunca vai estar quebrado. Por quê? Porque eles têm qualidade. Então, eles se vendem como uma empresa de qualidade. Vou colocar mais uma vez para vocês dar uma olhadinha. Presta atenção. It was a trap. You ever seen a Corolla broken down? Aí, show de bola, tá vendo? Então, nós vemos aí que a própria Toyota, né, se vende como uma empresa relacionada à qualidade, né? Porém, nem sempre foi assim. Eu quero que vocês agora, imaginem agora a historinha que eu vou contar para vocês. Lá atrás, no passado, quando ainda não existia internet, quando ainda não existia WhatsApp, quando ainda não existia YouTube, nos anos 60, quando ainda as linhas de produção eram uma bagunça. Apesar dessa foto ser nova aí, eu quero que vocês imaginem vocês dentro de uma empresa gigante, produtora de carros, aí uma empresa japonesa, Toyota, e sendo responsáveis logísticos aí, sendo responsáveis do setor de reposição de estoque. Olha aí o trabalho que vocês teriam aí para repor todos esse estoque. Então, assim, analisar certinho se estava faltando peça por peça para produzir um carro, desde a porta, dos parafusos, desde o vidro, a parte do som, os pneus, os freios, o volante e tudo mais. E você é o responsável por esta produção. Então vai se imaginando aí que você diariamente, todos os dias aí, você tem que passar nesses corredores aí e olhar para ver se está faltando alguma peça,
se a linha de produção está usando mais pneus, está usando mais parafuso, e você tem que ir lá e fazer as suas ligações e fazer a compra e repor esse estoque. Ok. Só que aí, em determinado dia, você que é do setor das compras aí, sempre fazendo o seu serviço bonitinho, né? Você faz as suas compras, você faz a parte logística, repõe o estoque, e aí vem o pessoal lá da produção e utiliza. Agora a gente vai pegar só um corredor, só o corredor dos pneus. Vamos imaginar então que sempre funcionava assim, você sempre repôs ele bonitinho, e o pessoal da produção sempre foi lá e utilizou os serviços, os produtos que você deixava nas prateleiras. E aí, em dado momento, eles iam lá, né, pegavam aqueles produtos, acabavam utilizando, e aí você ia lá e plum, colocava o estoque, completando ele novamente, certo? E aí, acontecia novamente. Eles iam lá, reponham, eles usavam e você repunha, você usava e repunha. Até que chegou um dia que você, por não ter prestado atenção, ou por você estar muito atarefado, ou por você não ter simplesmente conseguido, porque talvez era seu horário de almoço e teve muita saída de carro, simplesmente o estoque acabou. E aí, nesse momento, deu ruim, né? Que nem o pessoal fala, né? Por quê? Porque você voltou lá do seu almoço, todo bonitão, todo feliz, e aí o pessoal da produção aqui, ó, tá de braço cruzado, bravo, o seu chefe está bravo, brigando com você, e você já trabalha 3 anos naquela empresa e sempre deu certo, mas nesse dia a produção ficou parada, teve uma perda de dinheiro, e aí você vai falar, não, mas não me avisaram que estava acabando, e o cara da produção vai falar, não, mas eu tô aqui só para pegar o produto e colocar lá e tal, mas você podia ter visto, enfim. O chefe ficou bravo, o chefe ficou pensativo, falando o que a gente vai fazer, perdemos dinheiro, perdemos as vendas. Ok, produção parada igual a perda de dinheiro, correto? Então, o que aconteceu? Isso daí era uma coisa que acontecia eventualmente em todas as empresas, não só empresas de carro, tá? Porque aqui a gente está dando exemplo aqui, ó, de 6 itens e uma prateleira simples, né? Mas imagina numa empresa gigantesca com tanto aparato, tanta coisa para olhar, né? Talvez existe, por exemplo, a venda do parafuso, mas é o parafuso 8, o parafuso 9, o parafuso 10, o parafuso com rosca, cabeça chata, enfim, são muitas coisas, né? Para você ter o controle daquilo. E aí, o diretor da Toyota, né, ele no ano de 1953, ele teve uma ideia. Ele falou assim, olha, eu vou criar um sistema aqui de cores, de sinalização para ajudar tanto o pessoal da produção quanto o pessoal de controle de estoques. Então, ele criou um sistema chamado Kanban. O Kanban é uma palavra japonesa que significa isso mesmo, sinal ou cartões. Então, era uma metodologia simples que ele tinha desenvolvido e ágil e simplesmente visual. Todo mundo que batesse o olho ali conseguiria entender o que estava acontecendo, aonde estava faltando peças e poderia eles mesmos reporem as peças que estavam faltando. Então era uma metodologia visual e ágil, e ele teria um controle dessa produção e de gestão dessas tarefas. Essa técnica foi desenvolvida nos anos 60, inicialmente nas linhas de produção das fábricas de automóveis da Toyota. Essa técnica ela é tão simples e tão útil que ela não ficou só nas linhas de produção, tá? Não só no controle de estoque, ela foi se ampliando para a empresa toda. Muita gente usa, se vocês procurarem no Google aí, no YouTube, tem gente que usa o Kanban inclusive como um controle pessoal da vida, utiliza para ter um controle do que está fazendo na própria vida, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma pesquisada disso aí. Coloca aí Kanban para a vida. Mas enfim, esse sistema aí, essa metodologia Kanban, que significa, como o próprio nome diz, sinal ou cartões, ela então visava gerar uma melhoria na rotina produtiva, para que as pessoas conseguissem organizar todos esses projetos, essas tarefas, e não ter essa empresa parada perdendo dinheiro, né? Além disso, ela daria autonomia para a operação.
O que significa essa autonomia? Os próprios funcionários, o próprio pessoal da produção, eles mesmos conseguiriam sinalizar quando algo estava faltando, né? De modo que o gerente, o supervisor não precisasse ficar ali o tempo inteiro falando o que eles tinham que fazer, falando que tinha que repor, falando que tinha que comprar. Não, eles mesmos já tinham autonomia para fazer pedidos de materiais, por exemplo. Então a ideia era muito simples. Aquele japonesinho que eu mostrei para vocês lá, o diretor da Toyota, ele teve uma ideia. Ele colocou em um mural vários cartões, né? Esses cartões aí eram da cor cinza, então sinalizando o estoque de cada operação. Então vamos começar pelo exemplo de volantes. Cada vez que algum funcionário fosse pegar uma peça, né, daquele local, ele ia ter que sinalizar. Então o que ele simplesmente tinha que fazer? Ele pegava a peça que ele precisava e ia embora para a linha de produção. Só que antes disso, ele tinha que ir lá no mural, pegar o cartãozinho dele e retirar. Assim que ele tirava o cartãozinho e colocava de lado. Assim que ele retirava, aparecia uma cor embaixo. Essa cor aqui era sinalizada pela cor verde, ok? Então, beleza. Eu fui lá, eu fui produzir um carro, precisei de pegar um volante do estoque, eu retiro esse cartãozinho e coloco aqui do lado. Apareceu uma corzinha. O próximo também, preciso de um volante também? Vou lá e retiro. Ficando mais ou menos assim. Olha lá, então nesse exemplo aqui, temos o volante, temos a tinta, temos a engrenagem, motor, o pneu e os parafusos, tá vendo? Então ele deixou lá, ele terminou de fazer o mural dele, ele falou, olha, agora é o seguinte, toda vez que vocês usarem qualquer peça do estoque, vocês vão retirar um cartão e colocar do lado para ficar sinalizado, beleza? Beleza. E aí começou o dia de trabalho. Olha só o que aconteceu. No primeiro exemplo aí, então, além do primeiro volante que tinha sido utilizado, o segundo, uma outra pessoa foi lá e retirou um outro volante para a produção. Até aí tudo bem. A mesma coisa na tinta, tá vendo? Precisaram de duas tintas, foram lá, tiraram e retiraram. Tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo bem simples de uma unidade, mas obviamente que, por exemplo, aqui nos parafusos são, sei lá, milhares. Pneus não são um, né? Sempre são 4, mais o step, enfim. Só deixei de um jeito aqui para facilitar a visualização de vocês. Porém, chegando aqui na parte da engrenagem, olha só. Talvez a peça que o funcionário precisou, ele precisou de um pouquinho mais. Então ele veio, pegou uma vez, pegou a segunda vez, mas aí deu um problema, ele teve que ir lá pegar de novo. E aí a quarta pessoa que foi lá e sinalizou e tirou o cartão e saiu a cor amarela. O que acontecia? Ele então falou para todas as pessoas que quando eles sinalizassem, quando eles tirassem o cartão e tivesse a cor que não fosse verde, fosse amarela embaixo, este momento era o momento de pedir um novo material, tá vendo? Então, a própria pessoa que estava na linha de produção, imagina sempre uma fábrica gigante, né? Como que eu vou saber que está faltando o parafuso A27? Eu não sei. Agora, com esse sistema aqui pré-definido, eu entendi que, então está acabando. Apareceu a cor amarela. Então, o próprio funcionário conseguia alertar o supervisor dele, ou se não, mesmo o supervisor só de bater o olho já sabia que quando aparecesse essa cor amarela, era o momento de fazer um pedido novo para o setor de compras, para repor e voltar para a fase verde, né? Então, lembrando, quando comprava e enchia de novo o estoque, aí ia completando, né? Como se fosse completar uma gasolina aqui, né? Voltava a ficar cinza, cinza, cinza e cinza, né? E ok. E aí continuando para o pneu aqui, tá vendo? No pneu, então ok, usamos a primeira unidade, usamos a segunda leva de unidades e chegou na terceira. Olha só, não está na mesma linha, tá vendo? Aqui a terceira unidade ainda é verde e aqui já é amarelo, tá vendo? Eu entendo que então o funcionário ele também
quando chegava nesse ponto amarelo, ele também tinha que fazer o pedido. Só de aparecer a cor amarela, ele já tinha que fazer o pedido. Talvez, mas por que então que no pneu tá mais para cima e na engrenagem tá mais para baixo? Bom, o gestor que fez esse quadro, ele entendeu naquele momento, por exemplo, que o pedido de material de um pneu, por exemplo, ele demora 10, 15, 20 dias a mais para chegar na fábrica do que as engrenagens, por exemplo. Então, ele detectou que quando chegar neste ponto, se torna algo crítico, tá vendo? Quando chegar nesse ponto, já é o momento de fazer um pedido, porque daqui para baixo, se esperar mais, pode ser que não dê tempo. Aqui não, aqui ainda posso produzir mais um pouquinho, tranquilamente, até que eu faça o pedido. Por fim, no meu último exemplo, os próprios parafusos que eu estava falando, né? O pessoal usou uma vez, usou a segunda, e aí deu um problema, quebrou o parafuso, não serviu, e aí pegou mais um, e chegou no vermelho. Deu ruim. Vermelho a gente já sabe, né? Desde do farol, né? No trânsito, né? A gente sabe que vermelho sempre é algo que remete a algo de atenção, de alerta total, né? Esse daqui é o sinal vermelho mesmo, parem as máquinas, porque se a gente não... quando a gente sinaliza o vermelho, ainda assim o gestor ainda tem um estoque de segurança, tá? Não quer dizer que quando o funcionário pegava esse cartão já acabou, o estoque já era. Não, ainda tem um estoque de segurança máxima, mas assim, se chegasse na cor vermelha, né, desse Kanban aí, significava que a empresa poderia entrar em colapso na hora, sabe? Ela podia daí para frente ficar sem produção parada e poderia dar muito ruim. Então, essa era a sinalização Kanban que ele criou, e com isso, mesmo quando chegava na situação vermelha, ainda assim dava tempo de correr lá e comprar e pedir mais peça. Isso fez com que a Toyota alavancasse assim muito no serviço de qualidade de entrega. Então, esse sistema, apesar de simples, ele se tornou extremamente útil, tá? Esse é basicamente um sistema Kanban, tá bom? Se vocês acabaram de aprender. E ele é muito simples, como eu estava dizendo, né? Por sua facilidade e eficiência, ele rapidamente se estendeu para outras partes da empresa. Então, vou mostrar para vocês um outro exemplo. Aqui a gente estava mostrando sobre o controle de estoque, mas ele também começou a fazer isso para o sistema de produção também, que é diferente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, como eu estava dizendo, o operador, só pela intuição dele, só de olhar para o quadro, ele sabia o que ele tinha que fazer, sem precisar de algum supervisor diretamente dando ordem para ele, falando para ele ir lá conferir, olhar lá no setor, lá, que era lá do outro lado lá da empresa, para ver se estava faltando peça ou não. Só pelo quadro de mural ali ele já conseguia analisar aquilo. Aí ele não precisava pedir autorização para realizar um pedido no material, ele mesmo já conseguia alertar isso. E a equipe de compras ficava informada também para quando devia comprar e se orientar para isso. Então foi um sucesso, sabe? De um modo gráfico aí a mesma coisa. Como que funciona então o Kanban na prática aí? É a mesma coisa que eu estava falando para vocês, só que agora na parte gráfica, tá vendo? Aqui a gente vê que quando está nessa linha aqui é o estoque máximo, ou seja, eu tenho peças no meu estoque máximo, sabe? Eu não tem como colocar mais, eu estou abarrotado, eu estou na linha verde. E sempre quando desce, tá vendo? Quando chega, vai descendo, vou gastando, chega na parte amarela, nessa parte aqui, aí o ponto de pedido, tá vendo? Então, quando chegar daqui para baixo, eu tenho que já pedir material novo, senão eu vou começar a faltar peça no meu para produzir, tá vendo? E aí eu compro mais um pouco, tá vendo? Se eu descuidar e começar a gastar, chegar aqui na ponte amarela, eu esquecer, e chegar na parte vermelha, parem as máquinas, para todo mundo, tudo que estiver fazendo, e vamos pedir material, porque daqui para baixo, tá vendo? Ó, eu tenho um estoque de segurança aqui para baixo, uma linha pequena aqui, pouca coisa, tá vendo? Mas se descer e chegar no zero, já era, parou, e aí é perda de dinheiro
gigantesca. Então, quando chegar no vermelho, lembrando, ainda é o estoque de segurança, tá? É momento de comprar urgentemente. Finalizando, então, quais são essas vantagens, então, de ter esse controle de estoque? O que muda, né? Bom, a gente sabe que ter um estoque em excesso faz com que a empresa fique com o dinheiro parado, preso, né? Então, não adianta ter uma empresa, por exemplo, que vende roupa, por exemplo, e falar assim, eu vou comprar 30 mil peças de cada. Não adianta, porque fica ali parado, fica preso, né? Pode acontecer de perder aquilo, pode, sei lá, estragar, pode não vender, sair de moda, por exemplo, se for um exemplo de uma empresa de roupa, né? Então, esse dinheiro também que está preso e está parado, eu podia estar investindo em marketing, por exemplo, podia estar investindo em divulgação, podia estar investindo em divulgar ou ampliar mesmo o espaço físico, dar uma condição melhor de trabalho para cada colaborador, né? Pode também gerar uma depreciação. O que é uma depreciação? É fazer com que o produto perca o valor. Então, por exemplo, imagina que é uma empresa de computador. Não adianta eu ter 30 mil unidades daquele computador, porque o ano que vem vai ser um computador melhor, com mais potência, mais qualidade, mais um design melhorado. Então, isso daí, o meu produto, ele deprecia, né? Quando a gente compra carro, principalmente, né? Sempre que a gente fala, a gente paga 20 mil no carro, assim que a gente compra, ele no ano que vem não vale mais 20 mil, vale 18, 17, 16 e por aí vai. Ele deprecia, isso chama depreciação. Ainda se tratando de produtos orgânicos, no outro exemplo, né? Produtos orgânicos são aqueles tipo fruta, né? Algo de comer. Ele tem um tempo de vida muito curto para armazenagem em excesso. Então, não adianta ter um excesso de estoque se você não vai nem conseguir manter aquilo com qualidade, né? E por fim, a gente sabe que também controlar o estoque, se é muito ruim ter muito estoque, é muito ruim não ter nada também, porque você faz a venda e aí você não tem como produzir o que a pessoa pediu, você não tem como entregar. Então, o estoque em falta também é uma linha de produção parada. Então, assim, no estoque a gente tem que controlar ele, não pode ter nem excesso, nem em falta. E, por fim, o nosso último slide aí de hoje mostrando um outro exemplo que a Toyota também utilizou para os negócios dela. Tá vendo que antes ela estava controlando o estoque dela, né, para não faltar e ela não conseguir produzir. Agora ela desenvolveu isso e ampliou isso para também o setor de produção dela. Então vamos imaginar, bem simplesinho aqui, que ela desenvolve esses 5 modelos de carro aqui, tá vendo? E aí é o contrário. O pessoal das vendas fazem as vendas e o pessoal da Toyota, da linha de produção, tem que produzir. Então, aqui, olha só. Eles perceberam aqui que tá vendo aqui, cada sinalização significa como se fosse um pedido de um carro. Então desse carro aqui da corzinha bege, laranja aqui, eles pediram 2, aqui 4, 3 e aqui, olha só, nesse último aqui que parece um táxi aqui mais ou menos, já houve um pedido muito grande, 7, tá vendo? Neste caso aqui também, eles utilizavam uma metodologia de que a partir do momento que vai se pedindo mais, vai se tornando mais escasso, mais pedidos, as cores vão aumentando. Então, numa linha de produção aqui, se eu sou da linha de produção, eu vou olhar qual está chegando mais extremo. Por exemplo, eu começaria produzindo aqui pelo vermelho, tá vendo? De modo que eu abaixasse esses pedidos e entregasse eles até que eles voltassem ao verde e o cinza, tá vendo? E aí, desse modo, ele conseguia entender quais seriam os pedidos que deveriam sair primeiros por ter uma quantidade muito alta de pedido.